Olá para todos que estão chegando. Estão aguardando um pouco o professor Kenner. Daqui a pouquinho a gente começa a live sobre como surgiu a Bíblia. Vamos só aguardar o professor Kenner aparecer. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, seu Kenner. Boa tarde, tudo bem, Vanderlei? Como é que tá? Boa Tudo bom? tarde, boa tarde a todos e todas aqui que já estão chegando na live. Prazer. Esse espaço Ok, tem sido. prazer é nosso, Kenner. Queria agradecer a todo mundo que está entrando. Agradecer você aí por essas iniciativas que você tem tido. Como todos que estão nos ouvindo já devem saber, nesse período de quarentena, a Faculdade Unida, através da sua coordenação de extensão, que está sob a responsabilidade do professor Kenner, ela tem oferecido vários cursos. Alguns são ao vivo, alguns são gravados. Se você entrar lá na primeira página do nosso site, rolar essa primeira página até a parte de baixo, você vai encontrar vários cursos. Você pode fazer quantos você quiser, se quiser pode fazer todos. Todos são gratuitos. E, além desses cursos, nós estamos oferecendo lives também. Essa já é a terceira. O Kenner comandou uma junto com o professor Paulo Nogueira, que foi professor muitos anos lá na Universidade Metodista e agora está na PUC de Campinas. Na semana passada tivemos uma com o pastor Ricardo Gondim. Todas as duas foram excelentes. Queria até dizer, Kenner, que a gente vai disponibilizá-las até sexta-feira no nosso canal do YouTube. Já tem muita gente pedindo, então quem quiser reassistir ou quem perdeu pode assistir depois lá. E hoje a gente vai ter essa sobre a Bíblia, Ótimo. né? Sobre como surgiu a Bíblia. Para quem não sabe, o Kenner... Lembrando, né, Vanderlei, que nós teremos aí uma série de lives, já estão confirmados. Nós teremos lives com o pastor Hanison Israel, o pastor Felipe dos Anjos, com Marcos Almeida, não é? Sim. Quer dizer, tem uma série de lives aí também que já estão marcadas para o pessoal ficar atento. Sim, amanhã mesmo já tem mais uma com a doutora Silvia Jerusa, Exatamente. que é psicóloga, tem doutorado em Ciências das Religiões lá pela Unesp, faz parte da equipe pastoral lá da Igreja Bethesda. Então, amanhã às 15 horas, o tema será saúde mental em tempos de crise, né? Junto aí com o Kenner também. Então, fiquem atentos a essas várias programações. Hoje à noite tem um curso online, gratuito e ao vivo, com o professor Oswaldo, sobre profetas e sacerdotes no Antigo Testamento, às 19 horas. Vai ser das 19 às 21 horas, através do Google Meet. Esse você tem que se inscrever. Entra lá na primeira página, como eu disse, rola até embaixo, procura esse curso, um cadastro muito simplesinho, você recebe um e-mail com o link para poder acessar o curso através da plataforma Google Meet e participar com o professor Oswaldo. Não sei nem se tem vaga ainda, porque é um limite de 250, ontem já tinha 233 pessoas, mas você tenta lá. Muito Exatamente. bem. Para quem não sabe, o professor Kenner, ele é formado em teologia pelo Seminário Batista. Aliás, vocês batistas, né, se referem ao Seminário Batista como Seminário Batista do Sul. Aí eu sempre pergunto, fica em Porto Alegre? Aí fala, não, fica no Rio de Janeiro. Bom, então tá bom. Mas isso tem a ver com uma visão antiga que dividiu o Brasil em dois polos, né? Norte e sul. Tudo que era para cima era norte, tudo que era para baixo era sul. Do Espírito Santo para baixo era tudo sul. Tá certo. E fez o mestrado e o doutorado lá na Universidade Metodista, orientado pelo professor Paulo Nogueira, que esteve aí na nossa primeira live. O Kenner trabalha como professor na Faculdade Unida desde 2015, coordena a extensão da faculdade, também é o editor da revista do periódico, né, Unitas.
tem atuado em várias frentes, na realidade. O Kenner é pastor também, está trabalhando lá na Batista da Praia do Canto, junto com o pastor Uziel. Ele tem coordenado um fórum evangélico que luta por justiça e direitos humanos aqui em Vitória. Então, assim, é um homem polivalente, que tem feito muitas coisas, e muitas coisas boas, muitas coisas importantes. Né? Eu agradeço muito, Kenner, por tudo que você tem feito aí na faculdade. Prazer, prazer. E para quem está chegando também aqui pela minha live, sabe? Eu quero apresentar o professor, o doutor Vanderlei Rosa. Vanderlei, ele também é graduado em teologia, tem graduação em filosofia, é mestre e doutor em teologia. O mestrado ele completou na EST, que é uma instituição luterana do sul do Brasil. O doutorado também em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Vanderlei é um especialista em história da igreja, é o fundador e diretor da Faculdade Unida de Vitória, que tem se tornado mesmo uma referência no Brasil. É interessante que nesses anos de caminhada de formação acadêmica, o Vanderlei foi criando uma série de relações com teólogos importantes no Brasil e no mundo, né? É amigo pessoal do Harvey Cox, é amigo pessoal do Leonardo Costa, é amigo pessoal a minha humildade não permite que você fale isso em público dessa maneira. Uma coisa que vocês não sabem, o Harvey Cox, quando foi indicar o Vanderlei em Princeton, o citou como um dos teólogos mais importantes dessa nova geração da teologia latino-americana. Agora, se você não concordar, você vai ter que discordar do Harvey Cox. Então, eu prefiro, então, concordar com isso. Claro, brincadeiras à parte, na verdade, o Vanderlei realmente tem produzido muita coisa boa de uns anos para cá, é referência na formação teológica no Brasil. A Faculdade Unida tem criado uma série de relacionamentos internacionais com Princeton, com o Seminário Metodista de Ohio. Quer dizer, para mim é uma honra pertencer a essa equipe, estar junto com vocês e aqui com você conversando sobre esse assunto tão importante, Vanderlei. Tá bom, obrigado. Como diria meu pai, depois das mesuras e salamaleques, vamos ao tema. Nosso tema é como surgiu a Bíblia. A gente poderia ter usado uma expressão mais rebuscada, mais acadêmica, né? Sobre o cânon bíblico e tal, mas eu falei com o Ken que eu preferia uma linguagem mais simples e mais voltada para as pessoas de igreja, né? Simplesmente essa curiosidade, porque há um conhecimento, eu diria assim, do senso comum, ou um conhecimento mais simples, mais geral sobre a Bíblia, né? Então, por exemplo, a Bíblia tem 66 livros, tem uma parte que foi escrita antes de Cristo, outra que foi escrita depois, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo escrito em hebraico, algumas partes ali em aramaico, o Novo Testamento em grego. Um tem 39 livros, outro tem 27. Então, esse tipo de conhecimento é muito comum. Que tem nas igrejas, né? E é bom ressaltar, Vanderlei, eu vi o Zé entrando aqui, nós temos uma discussão sobre esse assunto na Escola Dominical. Nós temos trabalhado na Escola Dominical exatamente essas discussões sobre introdução à Bíblia, as mesmas discussões que a gente faz na Faculdade Unida. Muita gente diz que o estudo acadêmico deve ser desassociado ou não presta para a igreja. Isso é um equívoco profundo. É um equívoco inaceitável. Eu tenho vivido isso pessoalmente na comunidade onde eu tenho caminhado já há pelo menos 3 anos com o pastor Zé. Nós temos uma sala que o tema da sala é Introdução à Bíblia, ela continua online, e nós temos trabalhado exatamente essa fronteira entre a leitura bíblica feita de maneira popular, piedosa, e essa leitura bíblica acadêmica, que é o que a gente está tentando aqui discutir. Quer dizer, a Bíblia, como uma fonte de estudos, ela é, sim, um espaço de reflexão teórica, acadêmica, mas essa reflexão teórica e acadêmica, ela tem um poder para contribuir também para o espaço das comunidades de fé. Uma coisa não desqualifica a outra, e eu tenho vivido isso em diálogo com o Ziel, no espaço da Igreja Batista Praia do Canto, e na Faculdade Unida. Quer dizer, é possível você ter esse acesso ao texto bíblico de maneira acadêmica, criteriosa, e eu gosto de dizer crítico-piedosa, madura, equilibrada. Quer dizer, ler o texto bíblico, acessar o texto bíblico usando essas ferramentas todas que a exegese e a teologia bíblica e as pesquisas e as ciências bíblicas disponibilizam, ao mesmo tempo que isso está num diálogo profundo com os interesses e com a dinâmica da igreja.
Eu concordo 100% com você. Eu acho que o que a gente estuda numa faculdade de teologia, nós devemos levar para a igreja. É óbvio que você faz um processo de transferência de uma linguagem acadêmica para uma linguagem pastoral, mas o que a gente aprende... Vanderlei, só um minutinho. Eu vou encostar a porta aqui, que a Beatriz e o Roger estão em aula também ao vivo aqui. Dá uma gritaria só. Ok, vai lá. Só um segundinho, gente. Bora, Vanderlei. Ok, então, a ideia, então, aqui da live é pegar esse conhecimento que é mais acessível à igreja e que muitas vezes é simples, é um conhecimento simples, e tentar destrinchá-lo. Quer dizer, há essa curiosidade das pessoas da igreja. Afinal de contas, como que surgiu a Bíblia? O fato é que existiu uma época na história da humanidade em que não existia a Bíblia. A Bíblia não apareceu assim junto com o mundo. Exato. Houve um grande período da história que não existia a Bíblia, não existiam esses textos. Então a pergunta, a curiosidade que surge em muitas pessoas das igrejas é: afinal de contas, quem que escreveu? Foram pessoas, foram comunidades? Quando é que escreveram? Como é que se juntou isso? Como é que acabou virando isso que hoje nós chamamos de Bíblia, né? Então, eu queria começar, Kenneth, te perguntando sobre algumas palavras que rolam por aí que às vezes não são claras para as pessoas. São 4 palavrinhas. Primeiro, Torá, Bíblia hebraica, Septuaginta e Antigo Testamento. Queria que você explicasse para nós. Faz de conta que eu sou uma criança de 5 anos de idade. Para você explicar numa linguagem bem acessível. Bem longe disso, né? O que significa se são a mesma coisa, se não são a mesma coisa, o que significa cada uma delas? Ok. Só lembrando, o pessoal que está assistindo aí, esse tema é tão importante, encaminha ele para os seus contatos, pega essa setinha aqui, ó, e manda para os seus contatos para a gente estar discutindo aqui, porque isso divulga nosso diálogo e é importante também. Bom, como você disse, o texto bíblico ele é resultado de um processo de longa duração, né? O que é de longa duração? Ele surge a partir de processos históricos sociais. É preciso você considerar, então, para analisar isso, os 2 testamentos. Nós temos a Bíblia hebraica, que é chamada pelos cristãos de Antigo Testamento. Isso já é um trato teológico para a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é um documento autônomo que foi utilizado pelos cristianismos às origens, que, a partir de Cristo, trata essa Bíblia hebraica como Antigo Testamento. Então, chamar a Bíblia hebraica de Antigo Testamento já é um processo teológico. O que isso quer dizer? São os cristãos que leem a Bíblia hebraica, vendo a Bíblia hebraica como Antigo Testamento. Porque essa ideia da Berit, né, da aliança, a antiga aliança que se daria pela lei, e a nova aliança que se daria por Jesus. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antiga aliança, Nova Aliança. Então, melhor seria Bíblia hebraica e Bíblia cristã, né? Se nós quiséssemos ser exatos no conceito Bíblia hebraica e Bíblia cristã. Mas os livros que fazem parte da Bíblia hebraica são os mesmos livros que fazem parte do que nós chamamos de Antigo Testamento. É que é uma espécie de apropriação dos cristãos de um texto que originalmente não pertencia a eles. Sim e não. Porque nós temos diferentes cânones relacionados ao Antigo Testamento, ou à Bíblia hebraica. Mas vamos por partes. Esses termos muito comuns nas ciências bíblicas, né? Por exemplo, o termo Torá. A palavra Torá significa lei. Lei é um conjunto de informações legais que encontramos, que são as Torot, né, no plural, no Antigo Testamento. Agora vejam, a Torá, ela em termos simples, assim, resumidos, representa os 5 primeiros livros do cânon da Bíblia hebraica. E a Septuaginta e demais chamam de Pentateuco. Perfeito. Penta é da palavra grega 5. Né? Lembra? Pentacampeão mundial, essas coisas. 5. Quer dizer, só que é muito comum também, hora e outra, você aplicar a expressão Torá para toda a Bíblia. Não é incomum isso acontecer. Mas em termos didáticos, nós chamamos de Torá as 5 primeiras obras da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes. A tradição cristã segue mais a divisão
da Septuaginta, que eu vou explicar depois. A ordem da Septuaginta, os nomes dados pela Septuaginta. Ok. Mas a Bíblia hebraica, seguida pela tradição judaica, a Bíblia judaica, ela é dividida em 3 partes. Tem até um acróstico, né? Que é a Tanakh. Quer dizer, Torá, os 5 primeiros livros. Ok. Nebiim, que são os profetas. Para a Perfeito. Bíblia hebraica, os profetas anteriores e os profetas posteriores. E a Ok. terceira parte, que são os Ketubim, que significam, que essa palavra significa, é o plural em hebraico, quer dizer escritos. Então você Ok. tem a Bíblia hebraica, Torá, Nebiim e Ketubim. Lei, profetas e escritos. Perfeito. Ok? A Septuaginta, a expressão Septuaginta, é o termo usado para uma tradução realizada para a língua grega. Uma questão aqui. É muito comum você ouvir a história de que 70 escribas sentaram e traduziram. Isso aqui é bonito, representa a tradição, mas é uma lenda que foi popularizada num texto apócrifo do primeiro século antes de Cristo, que é a carta Aristeias, que vai dizer que essa tradução aconteceu a partir de 70 escribas que, a mando de um imperador grego no segundo século, fizeram uma tradução durante alguns dias ali do hebraico para o grego. Não foi bem assim. Nós temos, inclusive, uma longa tradição da crítica textual da Septuaginta. Quer dizer, são vários manuscritos diferentes da Septuaginta. A Septuaginta é resultado de um processo de anos de tradução. Inclusive, o livro de Esther, traduzido do hebraico para o grego, foi traduzido anos depois deste primeiro momento de tradução. Então, a Septuaginta é a tradução, é a versão ou versões do hebraico para o grego, que começa a ser produzido no segundo século. Provavelmente, as pesquisas dizem isso, que o Novo Testamento reflete muito mais a Septuaginta do que este cânon hebraico. Só um detalhe. Segundo século antes de Cristo. Segundo século antes de Cristo. Por exemplo, os salmos citados no Novo Testamento se parecem mais com os salmos gregos e não os hebraicos. Sim, perfeito. Aquele discurso bonito de Pedro, que Pedro, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro toma a palavra e diz, olha, isso que vocês estão vendo aqui é o que o profeta Joel disse. Aí depois ele cita o Salmo 116, no mesmo discurso. O conteúdo desses salmos estão mais próximos do conteúdo da Septuaginta. Ou seja, a maioria das citações que o Novo Testamento faz do chamado, como a gente chama, Antigo Testamento, que são mais de 300 citações, são citações tiradas da Septuaginta, que a era maioria essa tradução grega do reflete Antigo. mais a linguagem da Septuaginta. Sim, Então, sim. a Septuaginta é um texto muito importante para a gente entender, inclusive, a linguagem do Novo Testamento. É na Septuaginta que são preservados alguns livros gregos que não estão na Bíblia hebraica. Por exemplo, Macabeus, Judite, Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes. São esses chamados deuterocanônicos, que não estão na Bíblia hebraica e estão na Septuaginta, é isso que você quer dizer? São chamados de deuterocanônicos, alguns deles, porque permanecem na tradição católica, e são chamados de apócrifos pelos protestantes. E os judeus vinculados especialmente à tradição rabínica da Palestina, chamam esses textos de livros externos. Ok? Então, assim, a Bíblia, o Novo Testamento, inclusive, acaba refletindo, de alguma forma, alguns desses textos apócrifos da Septuaginta. Um exemplo, Jesus diz que devemos... Jesus, como diz a tradição, né? Ame o seu inimigo,
amar ao próximo e odiar o inimigo. Essa frase, odiar o inimigo, não está em Levítico 19. Sim. Está em Eclesiástico. Ok. Quer dizer, então você tem a Septuaginta, e essa literatura apócrifa da Septuaginta ecoando no Novo Testamento. Bom, a Bíblia hebraica é esse texto que eu agora citei, Tanakh, e especialmente a versão massorética, que é uma versão posterior que tenta colocar vogais e pontuação neste texto hebraico, que é um texto consonantal. E essa Bíblia hebraica, esse texto massorético, ele não inclui, então, esses livros chamados de deuterocanônicos ou de apócrifos? Não inclui? Não. Esses livros estão na Septuaginta? Na Septuaginta, especialmente. Os apócrifos. Você perguntou o outro termo? Os deuterocanônicos e os apócrifos não estão na Bíblia hebraica, estão na Pronto. Septuaginta. Tem gente perguntando sobre Enoque aqui, não vamos falar sobre isso. Okay. Veja só. Você tem vários judaísmos. Sim. Como que a gente pode dividir a história judaica? Assim, ó. Você tem o período tribal, você tem a monarquia. Na monarquia, o templo é construído com Salomão. Ok? Sim. Você tem o período do exílio, ok, e o pós-exílio. No período do exílio é quando Israel é levado para a Babilônia. Nesse tempo, o templo é destruído. Esse primeiro templo, chamado Templo de Salomão, é destruído. Sim. Na volta, com Zorobabel e etc., você tem a reconstrução do templo. Lá em 520, no pós-exílio. Okay. Esse período, Vanderlei e demais ouvintes, nós chamamos... Perguntaram aqui, Jesus ressuscitou mesmo? Quer dizer, o cara está lá? Veja, nós temos o período chamado período do Segundo Templo. Esse período do Segundo Templo, ele é marcado por uma série de movimentos judaicos. Ok. Que vai até 70 depois de Cristo, que é quando o templo é destruído lá por Roma. Né? Esse período do Segundo Templo, nós temos judaísmos. Nós temos o judaísmo enoquita. Nós temos o judaísmo que vai se chamar ali o judaísmo farisaico, os saduceus. Nós temos os judaísmos vinculados a Qumran. O que é Qumran? Qumran é uma região perto do Mar Morto que congregou um grupo de judeus radicais que são identificados como os essênios. Há uma tese de um italiano chamado Boccaccini que vai dizer que esses essênios são enoquitas. Bom, discussões que a gente não tem como aqui aprofundar. Bom, esses judeus, por exemplo, lá de Qumran, preservam livros canônicos, copiam livros canônicos, copiam quase todos os livros canônicos, menos o livro de Esther. O livro de Esther não aparece em Qumran. Lembrando que aqui nós não temos ainda um cânon judaico estabelecido. Ok. Né? Eles copiam livros gregos, nós temos Eclesiástico, nós temos livros apócrifos lá, Judite, etc. Mas também preserva livros chamados os livros pseudepígrafos. Ok. Então nós temos aí os livros da Bíblia hebraica, os livros gregos que a Septuaginta preserva, ou seja, apócrifos, e agora nós temos os chamados pseudepígrafos, que não estão nem no texto grego e nem na Bíblia hebraica, mas aparecem também em Qumran, por exemplo, que é 1 Enoque, 12 Patriarcas, Jubileus. Explica para quem está ouvindo a gente a palavra pseudepígrafo. Pseudepígrafo é de pseudos. Pseudos, grafia. Grafia espúria, pseudepígrafa, quer dizer, que usa nomes pseudepígrafos, nomes de personagens, entende? Para legitimar certos textos. Só que aqui, deixa eu fazer uma pequena ressalva. Esse trato, esse jeito de usar nomes de figuras importantes para textos, isso acontece também nos livros canônicos. Sim. Sim. Samuel. Não foi Samuel que escreveu 1 Samuel, 2 Samuel. Quer dizer, nós temos aqui
um nome que é mais pedagógico. Que era muito comum, né? Era uma prática muito comum naquela época. Muito comum, muito comum, muito comum. Quer dizer, nós temos os apócrifos, agora os pseudepígrafos, e um grupo de textos que foram escritos em Qumran mesmo. Textos próprios qumranitas. Ok. Então, o que você tem aqui, Vanderlei? Você tem uma diversidade de textos que refletem, de alguma forma, também uma diversidade de judaísmos. Ok. Então, esses judaísmos produziam livros também. Produziam textos. Aí a Septuaginta pode, por exemplo, nos dar indício de um judaísmo helenista. Os textos canônicos, os textos de Qumran mostram um judaísmo extremamente mágico. Nós temos magia nesses textos de Qumran. Nós temos exorcismos. Nós temos apocalipse. Nós temos viagem celestial. Nós temos hinos. Os cânticos do sacrifício sabático. São textos produzidos em Qumran que revelam um judaísmo bem interessante. Sim. Os caras liam, como diz Carol Nilsson, que é a quem trabalha com os textos oficialmente, tem um comentário aos cânticos do sacrifício sabático. Ela vai falar que esses textos eram lidos nos cultos para que eles fossem ao céu cultuar com os anjos. Nada estranho para um judaísmo extremamente místico, né? Então, quando a gente pensa em judaísmo, a gente costuma entender judaísmo como um povo da lei, do templo e do sacerdote. Sim. Esse é um tipo de judaísmo. Nós temos vários judaísmos. Entre eles, o judaísmo cristão do primeiro século. O Sim. cristianismo é um tipo de judaísmo que também vai produzir textos. Então, vamos lá, vamos fechar aqui. Eu ia falar isso, pegando agora quando você já entra no judaísmo cristão, para a gente fechar o Antigo Testamento e avançarmos para o Novo Testamento, mal comparando, Kenner, quando você fala de existiam judaísmos e não um judaísmo, ou seja, interpretações ou visões diferentes do judaísmo, grupos distintos, cada um com a sua visão, cada um com a sua produção. Claro. Muito mal comparando, como hoje no meio evangélico você tem vários grupos com visões diferentes, com interpretações diferentes. Ou o próprio judaísmo contemporâneo, que também não é você também tem diferentes do judaísmo contemporâneo. Vou dar um exemplo, para você perceber as diferenças. Quando você tem um texto como o texto de 1 Enoque ou Testamento de Salomão. Ok? Olha o que diz o Testamento de Salomão. O Testamento de Salomão é um texto do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo. Um texto judaico. Que ele diz que Salomão tinha um anel. Um anel com poder de dominar demônios. Aí tem a lista dos demônios. Tem Lilith, tem vários demônios. Salomão usa este anel para construir o templo, segundo o Testamento de Salomão. Primeiro Enoque olha para o templo terrestre e diz: esse templo está impuro. Aí ele vai no céu para encontrar o verdadeiro templo, que é o templo celestial. Veja, que imagem de templo esses judaísmos aqui referem-se, ou revelam. Um judaísmo que tem uma relação profundamente crítica com o templo. Sim, quando você olha o judaísmo do primeiro século refletido no Novo Testamento, parece que a relação com o templo é muito mais afetiva, né? Sim. É muito mais amigável, é muito mais respeitosa. Jesus ele é profundamente criticado quando ele faz a crítica ao templo. Estevão, ele é apedrejado quando ele blasfema contra o templo. Quer dizer, você tem aqui judaísmos que trabalham a relação com o templo de forma diferente, ou de formas diferentes. Ok. Vamos fechar o Antigo Testamento. Você fez um comentário agora há pouco que nós temos esses vários textos produzidos. Olha só, olha que pergunta interessante. Jesus nasceu em qual linha de judaísmo? Sim. Isso a gente tem que ser respondido. A gente entra nisso daqui a pouco. Você comentou agora há pouco. Nós temos esses vários textos produzidos, foram produzidos ao longo de séculos
por diferentes visões, diferentes comunidades, e você fez um comentário. Mas não havia um cânon ainda fechado, que isso que a gente chama de Antigo Testamento. Então, agora, para realmente fechar, Kênia, a parte do Antigo Testamento, e irmos para o Novo Testamento, quando é que se fecha essa Bíblia hebraica? Quer dizer, você não tem uma data, mas você tem um processo que culmina quando? Vamos lá. Lembrando que a Bíblia ela surge num processo histórico. Ok. Quer dizer, você tem as tradições orais. Por exemplo, o grande biblista Milton Schwantz dizia que a Bíblia é memória do povo. Quando você olha o Saltério, você encontra uma série de hinos. Quando você lê os textos, por exemplo, de Juízes, você encontra uma série de heróis da fé de Israel. Quer dizer, a Bíblia passou por um processo de longa duração de formação. O primeiro bloco assim a ser reconhecido como um texto... e aqui, a Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, o livro Bíblia Judaica e Bíblia Cristã, ele apresenta... Deixa eu mostrar aqui para quem se interessar depois. Ó, esse texto aqui, muito importante, muito simples de ler e, ao mesmo tempo, muito instrutivo sobre toda essa discussão. Ele apresenta a ideia de que, na tradição judaica, você tinha o conceito de livros que eram livros tratados como inspirados, mas livros que eram tratados como aptos a ensinar. Então, você vai tendo um processo de aceitação de livros que eram considerados inspirados e livros que eram considerados aptos para o ensino, na sinagoga e nos espaços litúrgicos judaicos. Mas, assim, você tem uma Torá que começa a ser escrita, ela termina de verdade a ponto de estar pronta só no pós-exílio. Aí alguém pergunta, cadê Moisés? Moisés é a figura da tradição. Eu não preciso tirar Moisés dessa história. Sim. A Torá, em lugar nenhum, diz que Moisés escreveu. Sim. Entende? Nem o texto bíblico diz isso. Mas Moisés é essa figura em torno do qual as tradições giram. Sim. Por isso que o Novo Testamento vai citar Moisés, né? Lucas, capítulo 24 da Torá, Jesus fala o texto de Moisés, os profetas e salmos. Quer dizer, Moisés é essa figura importante da tradição em torno do qual os textos são apontados. Mas a Torá, esse primeiro bloco, ela é terminada lá no pós-exílio. Ok. Quer dizer, no pós-exílio, o Gerstenberg vai inclusive dizer isso, seguindo outros teólogos do Antigo Testamento, dizendo é no pós-exílio que o judaísmo se torna a religião do livro. O templo é destruído, né? Aí volta com o livro na mão. Aquela cena de ler a Torá e o povo todo. Aquela cena é uma cena de fundação de uma religião agora em torno do livro. Neemias lendo. Isso aí. Quer dizer, você tem então uma Torá que surge no pós-exílio. Essa Torá, ela é lá do quinto século. Ok. Ela se torna a primeira parte desse texto, dessa tradição literária judaica. Ela é a primeira parte a ser aceita. Ok. Os profetas estão sendo escritos também. Você tem um exemplo como Isaías, que começa a ser escrito no período da monarquia, mas ele ganha retoques, uma grande parte no exílio. E tem uma produção profunda e final no pós-exílio. Você tem Jeremias, que é escrito lá no período pré-exílio, mas ele vai ganhando retoques no exílio. E até o período grego vai inserindo ali questões. Então, os profetas também passam por essa longa duração de produção. É tanto que nós vamos falar em Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías, né? Isaías do exílio e do pós-exílio. Aí lá para o segundo século, nós temos aqui o texto fechado dos profetas. Daniel, inclusive, nem entra na Bíblia hebraica como livro profético. Daniel vai estar lá entre os escritos. Então você tem, no quinto século, a Torá ali, mais ou menos fechada. Os profetas começam a surgir
E também outros livros surgem, mas qual que é o modelo para se avaliar o valor desses textos? A própria Torá. É tanto que o livro de Ezequiel ele é visto com desconfiança. Porque os capítulos 40, a partir do capítulo 40 do livro de Ezequiel, há uma descrição que parece não se adequar muito com o conceito do tabernáculo lá da Torá. Até o profeta Ezequiel, então você percebe que é visto com desconfiança. Cantares é visto com desconfiança. E Esther é visto com desconfiança. É tanto que Esther nem está lá em Qumran. Então, assim, você tem ali a Torá, que já está bem fechada no quinto século. Você tem os profetas, que começam a ser escritos e terminam de ser escritos ali no segundo século. Há uma literatura chamada a historiografia deuteronomista, que é lá de Josué até Segunda Reis, que seriam esses profetas anteriores no cânon hebraico, que começam a ser escritos lá no período do rei Josias, talvez, mas ganha bastante conteúdo no exílio e no pós-exílio. E aí os profetas começam a ser fechados lá no segundo século. Nesse período, já estão surgindo coleções dos Salmos. Ruth, Jó, Eclesiastes. Ou seja, o que você está falando é que o que a gente pode chamar hoje de Bíblia hebraica, ela teve diferentes fases na sua composição final. Lá no quinto século, a Bíblia, o que nós poderíamos chamar, talvez anacronicamente, de a Bíblia hebraica, lá no quinto século, era a Torá, na realidade. Eram esses livros aí que a turma aceitava como a literatura sagrada. E aí, com o passar dos séculos, vão aparecendo outros blocos. Exato. E em algum momento, esses blocos todos se juntam. Aí o que acontece? Os escritos, que são o terceiro bloco, que formam o terceiro bloco, eles são chamados de escritos por quê? Escritos. São textos que vão se agrupando nessa terceira parte. Uhum. A maneira como eles são reunidos, tanto os profetas como os escritos, revelam um trabalho redacional, teológico também. Okay. Aí vamos lá. Nós temos testemunhas na tradição judaica deste tipo de estrutura tripla. Por exemplo, há uma carta chamada Carta Haláquica ou Aláquica, encontrada em Qumran, do primeiro século antes de Cristo, que já cita Moisés, profetas e escritos. Sim. Eclesiástico, que é do segundo século, já fala da Torá, profetas e escritos. Uhum. Daniel, capítulo 9, já cita as memórias de Jeremias. Uhum. E Lucas, capítulo 24, já fala da Torá, profetas e escritos. Quer dizer, nós estamos aqui no primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo. Okay. E essa estrutura tripla já é, de alguma maneira, vista, aceita, né? Reconhecida. Aí é um concílio em 90, chamado Concílio de Jamnia. Sim, sim. Entendeu? Concílio de Jamnia. Perfeito. Que vai... Não é a gente tem a ideia de um concílio como se fosse para decretar os canônicos. Não. Mas vão reconhecer, simplesmente. Isso no ano 90 depois de Cristo. Já no fim do primeiro século da era cristã. Exatamente. Esses livros como livros que sujam as mãos. Essa é a expressão que a tradição usa, que o Talmud usa, que a Mishnah usa, que os rabinos sujam as mãos. Quer dizer, livros que são importantes. Okay. Há uma pequena dúvida com Cantares e com Eclesiastes. Mas não a ponto de dizer que eles eram questionados, mas sim que eles eram livros colocados em discussão. Então, o Concílio de Jamnia não é como um concílio cristão, niceno, por exemplo, qualquer outro, que um grupo de sacerdotes, de rabinos, decidem o cânon. Não. Mas eles reconhecem já esses textos. Uma das razões, inclusive, é o surgimento desses textos cristãos. Ok. Perfeito. E os cristãos estão usando textos judaicos. Ok, vamos aproveitar, vamos entrar agora que você falou isso no Novo Testamento. Veja, eu penso que a gente pode
pensar aqui na produção do Novo Testamento, ou inclusive no surgimento das primeiras comunidades cristãs, em diferentes momentos, porque os primeiros cristãos, ali dos primeiros anos, né, aqueles judeus cristãos, aqueles primeiros gentios que estão se convertendo ao cristianismo, você não tem Novo Testamento. O Novo Testamento não estava sequer escrito. Você não tem Evangelho escrito, você não tem carta de Paulo escrito, você não tem nada. Aqueles primeiros cristãos. Nos primeiros anos, nos primeiríssimos anos ali do cristianismo. Você não tem nenhuma produção ainda, né? Então, como você disse... Só uma ressalva. Sim, não. Dependendo do teórico que você for ler, ele vai dizer que lá antes dos textos dos evangelhos, havia um documento chamado Fonte Q. Ok. Alguns vão colocar o Evangelho de Tomé em 50. Claro que eu acho que não. Acho que o Evangelho de Tomé é bem posterior. Mas essa coisa da produção literária é verdade. Você tem, a partir só de 70 textos mesmo dos Evangelhos, antes as cartas paulinas. Mas no início mesmo dos cristianismos, o que nós temos são hinos, tradições orais. É isso que eu estou me referindo. Quando eu estou falando dos primeiros anos, são os primeiros anos mesmo ali. Logo aqueles primeiros 10, 15 anos em que você não tem ainda essa produção. Aí você tem aqueles primeiros cristãos fazendo isso que você falou. Estão se reunindo, Atos fala das reuniões nas casas, dos hinos, das orações e tal. E aí você começa a produção das cartas, as cartas paulinas, por exemplo. Depois você tem a produção dos evangelhos. Só que esses textos, eles circulavam nas comunidades cristãs junto com outros textos que estavam sendo produzidos, isso em primeiro lugar. Então você tem os textos que hoje nós conhecemos como os textos do Novo Testamento, junto com outros textos. Eu destacaria aqui a primeira carta escrita por Clemente, um texto conhecido como Didaquê, e a carta de Barnabé. Eram textos que eram lidos nas comunidades em pé de igualdade com esses textos que hoje estão no nosso Novo Testamento. Uma segunda informação: esses textos eles não estavam circulando em bloco. Alguns circulavam em algumas igrejas, em algumas comunidades, melhor dizendo, outros circulavam em outros, dependia da região. Nós temos que nos lembrar que nós estamos falando de uma época em que você não tem papel, não tem caneta, não tem imprensa. Então, a produção desses textos era muito complicada, a cópia desses textos e a circulação desses textos era muito complicado. Então, ninguém está pensando ainda numa literatura sagrada cristã. Ninguém está pensando nisso ainda. São textos que estão circulando, estão sendo lidos, estão servindo para edificação das comunidades. E aí, quando a gente chega no segundo século, nós temos um líder do cristianismo, da comunidade cristã de Roma, chamado Marcião, que vai propor um texto sagrado para os cristãos, que a gente vai chamar de cânon. Ou seja, cânon, uma lista de livros sagrados, que é o presbítero Marcião. Isso aí. Conhecido como cânon de Marcião. Ele pegou lá uma versão do Evangelho de Lucas, de Atos, com 10 cartas paulinas, juntou e falou, tá aqui, esse daqui é o livro dos cristãos. Ele recusou imediatamente o Antigo Testamento. Ele era um líder cristão gnóstico, e como tal, então, ele repudiava o Antigo Testamento, que apresentava Deus como Criador, e não poderia aceitar a matéria. E ele é imediatamente renegado pelos bispos católicos. Ele inclusive, acaba sendo expulso da comunidade de Roma e vai fundar comunidades rivais, né? Marcionita. Muito bem. Esses bispos chamados católicos, aliás, a palavra católico começa a ser usado, aparece pela primeira vez ali numa carta de Inácio de Antioquia, e começa a ser usado na disputa dessa controvérsia, conhecida como controvérsia gnóstica, que não interessa muito a gente entrar aqui nesse debate agora, mas eles eram chamados de bispos católicos, e a palavra católico começa a ser associado com apostólica também, para querer dizer, o que nós estamos ensinando é aquilo que nos ensinaram os apóstolos, por isso então é um ensino que é geral, que está distribuído nas comunidades, e ele é fiel ao ensino dos apóstolos, então é um ensino católico apostólico, diferentemente do ensino desses aí que são gnósticos, que estão falando bobagem, que estão falando mentiras. Então eles repudiam esse cânon de Marcião, falam, não, de jeito nenhum, isso não pode representar a escritura sagrada dos cristãos, mas aí, de repente, fala, tá certo, então repudiamos, mas daqui a pouco aparece um outro Marcião propondo uma outra lista, então nós que somos os bispos católicos, nós devemos pensar. Aí começa esse debate de se pensar numa lista
de livros que represente os livros sagrados dos cristãos. E aí eu finalizo aqui, passo para você, no surgimento em fins do segundo século, do Código Muratoriano, do Fragmento Muratoriano, que é uma lista de textos lidos nas comunidades cristãs, com alguns comentários, mas que reflete a maioria dos livros que hoje estão no Novo Testamento, mas não 100%. Exatamente. Faltam alguns, como Hebreus, como 1 Pedro. Aparece um Apocalipse de Pedro lá. Exato. Né? Então, mas ali você já vê a preocupação, então, deles começarem a criar uma lista de livros que se visse como referencial para as comunidades cristãs. Então, você tem ali nos primeiríssimos anos, você não tem nada produzido para os primeiros cristãos, depois os textos começam a ser produzidos, mas ninguém pensou neles ainda como literatura sagrada, eles estão distribuídos e sendo lidos com outras cartas. De repente aparece um cara dizendo, isso daqui é o cânon de Maciel é repudiado, e agora começam listas de textos do Novo Testamento. Como é que você avalia isso? É isso aí. Eu concordo com você. É claro que a gente está tentando trazer de maneira muito programática, a coisa não é tão programática assim. Sim, claro. Eu tô simplificando para que as pessoas entendam. Isso. Deixa eu responder a Nona, que perguntou já umas 3 vezes sobre em que judaísmo se insere Jesus, porque isso vai nos ajudar a explicar essa coisa. Jesus não escreveu absolutamente nada, a não ser no chão, naquele texto né? Quer dizer, Jesus não escreveu nada. Escreveram sobre ele, né? Os evangelhos, nós temos algumas palavras preservadas em Paulo, que são palavras que atribuídas a Jesus, e os evangelhos, especialmente, falam sobre Jesus. As comunidades cristãs interpretavam Jesus, especialmente Jesus, numa perspectiva daquele judaísmo apocalíptico. Né? Se nós pudéssemos inserir Jesus, as memórias de Jesus estão muito próximas das memórias da tradição judaica apocalíptica. Ok. Que é isso. Bem antitemplo e etc. Bom, profético apocalíptico. Vamos lá. Você tem a irrupção de Jesus. Jesus surge pregando, pregando desde a Galileia. Ele morre em Jerusalém, é crucificado e aparece e ressuscita, e os seus discípulos agora saem proclamando o ressurreto. Okay. A partir daqui, vai surgindo uma pregação sobre esse Jesus. Vão surgindo hinos. As comunidades vão celebrando, vão anunciando. As suas memórias vão sendo preservadas. Histórias vão sendo contadas, né, e passadas. Num nível muito oral, inclusive. Não é? Você tem, por exemplo, um programa oral, um querigma oral, muito, muito bem feito. Tipo, Jesus que pregou, Messias, morre e ressuscita. Okay. Essas tradições orais, inclusive, vão, desde sempre, já ter uma força grandiosa de uma autocristologia, né? Antigamente, a gente costumava falar que a autocristologia era posterior, mas não. Essa autocristologia já está no início da oralidade sobre Jesus. A autocristologia, já Jesus como um ser grandioso, divino, cósmico. Você Sim. tem Colossenses capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas em cima do céu e embaixo da terra, sejam tronos, sejam nações, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele, para ele, né? Que ele é a glória do Deus invisível. Quer dizer, são hinos provavelmente bem antigos, cantados pelas comunidades. Então, as comunidades cantavam, as comunidades pregavam. Né? A partir daí, começam a surgir também, por conta das necessidades missionárias, pastorais, as epístolas paulinas. Algumas delas escritas mesmo por Paulo e outras relidas e desenvolvidas pelos discípulos de Paulo. Okay. A que nós chamamos de deuteropaulinas. Perfeito. Essas cartas começam a circular. As epístolas petrinas falam das cartas que Paulo escreve, que são difíceis de entender. Perfeito. E que, ao mesmo tempo, alguns distorcem para sua própria condenação. Então, já é uma tradição interpretativa em Paulo. Logo, bem no início, assim.
Para além disso, você tem cartas paulinas que a gente perdeu. A Epístola das Lágrimas, que Paulo cita em 2 Coríntios, né? A carta aos Laodicenses, né? A carta que vocês receberam, levem lá para Laodiceia, de Laodiceia, tragam para cá. Você tem pelo menos aí mais 2 epístolas escritas à igreja em Corinto por Paulo. Uhum. Quer dizer, alguns vão falar que Filipenses é uma junção de cartas paulinas. Quer dizer, Paulo escreve mais cartas do que nós temos no cânon. Então, essas cartas circulam. Você citou aí Clemente, quer dizer, que escreveu para igrejas também. Você tem Inácio, aí já é início do 2º século. Sim. Você tem a carta aos Efésios, que citaram aqui, que ela tem um prólogo estranho, porque parece que não é Paulo que está escrevendo, porque segundo Atos, ele fica um tempão lá na cidade de Éfeso, mas na carta aos Efésios, parece alguém que não conhece bem as pessoas que estão lá. Uhum. Você tem manuscritos que essa carta não tem indicação em Efésios. Parecia ser uma carta circular. Sim. Então você tem as primeiras cartas paulinas que circulam, cartas paulinas que já se perderam, cartas paulinas que nós temos, e que já vão sendo reunidas em blocos. Perfeito. Blocos de cartas paulinas. Perfeito. Não são cânones ainda, mas são blocos de cartas paulinas usadas. Os códices vão ajudar nisso. Os cristãos são os que mais vão usar essa coisa do códices, né? Juntar as cartas num documento só. Então você tem as primeiras cartas paulinas sendo escritas, essas cartas já se reunindo em blocos. Os evangelhos começam a ser escritos em 70. O primeiro deles é Marcos, sim, que escreve numa tensão de uma destruição do templo. Marcos é fundamental para Mateus e Lucas, porque Mateus e Lucas utilizam Marcos. João é uma carta meio deslocada, é um evangelho meio deslocado, que também tem uma longa história de redação. Então você começa a ter uma tradição literária cristã. Perfeito. Que não é só desses evangelhos e dessas epístolas paulinas. Você tem, por exemplo, a Didaquê, como você citou, que é bem antiga, talvez aí 90, 100. Uhum. Você tem uma série de outras cartas. Já tem os Atos Apócrifos. Pastor de Hermas, né? Pastor de Hermas, 1 Clemente, Pastor de Hermas. Depois dessa produção, aí pensando em 2º século, 3º século, você começa a ter uma preocupação em listar os textos que são cristãos, né? Que seriam oficiais. Você citou um, que é Marcião, que é às vezes tratado de forma muito injusta, né? Porque o Marcião é herege para quem? Sim. Igual os gnósticos. Os gnósticos são hereges para quem? Até pouco tempo, a gente só conhecia os gnósticos pelos pais da igreja, né? Foram encontrados alguns textos dos próprios gnósticos. Você tem a biblioteca de Nag Hammadi. Você vai ler lá o seguinte. Pastor de ervas. Eles vão citar os ortodoxos como hereges. Sim. Então, quer dizer, você tem cristianismos em disputa aqui. E você tem textos que esses cristianismos usavam. A gente fala, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos. Só que nós temos os Atos Apócrifos dos Apóstolos. Por exemplo, os 5 principais Atos Apócrifos. Atos de Mateus, Atos de Filipe, Atos de Paulo. Sabe? Esses atos foram traduzidos e copiados para diversas línguas. Ora, só um detalhe, nós temos 5 minutos para terminar o nosso tempo, porque o Instagram só permite 1 hora, né?
Mas, Bom, enfim, há uma tenta tentativa... fechar Isso. qual foi o caminho percorrido para Deixa eu propor uma coisa aqui, que eu propus na live com o Gondim. Caso a live caia, a gente volta para fechar. Eu acho que... Tudo bem. Tá bom, gente? Volta, então, só para o aproveita... pessoal entender. Se cair, eu reabro a live, todo mundo entra, a gente dá uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e o Kender conclui. Isso aí, né? Porque a gente volta a ter as perguntas, que eu acho que a gente tinha que enfrentar essas perguntas que foram colocadas aqui, mas tudo bem. Porque é muita pergunta, mas vai lá. Tivemos aí um pico de quase 200 pessoas. Isso é bom, mostra que o tema é importante. Veja, então você começa a ter um processo mesmo de listagem de textos. O que Marcião faz é o seguinte: Marcião olha para o Antigo Testamento e olha para o Novo e faz uma leitura teológica e diz, espera aí, o Deus de Jesus Cristo é diferente desse Deus do Antigo Testamento. Sim. Tratar Marcião desde já como gnóstico, sabe, Vanderlei? A gente pode fazer, mas não é só isso. Ele está olhando lá para o Antigo Testamento e diz, peraí, o Deus do Antigo Testamento é diferente desse Deus aqui de Jesus. Sim. Então ele vai falar, peraí, então é o seguinte, fiquemos com os textos que são tipicamente cristãos e menos judaicos. Sim. Aí se acaba com o Antigo Testamento, porque vai dizer que esses livros aí é de um Deus diferente, e fica com Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas é um dos textos mais menos tratado pela tradição como um dos menos judaicos. Sim. E Paulo, obviamente. Só que aí, se o Marcião tivesse estudado com Sanders, tivesse estudado ele saberia que Paulo, não é? Paulo, se ele viesse para a Faculdade Unida, ele saberia que Paulo é judeu. A linguagem paulina é profundamente judaica. Só que na cabeça dele ali, aquelas 10 epístolas paulinas seriam, então, menos judaicas. É uma tentativa canônica. É uma tentativa de listar teologicamente os livros. O cânon muratório não faz nada diferente do que outros pais da igreja tentaram fazer. Uhum. Você tem Origens, por exemplo, tratando com muito respeito o pastor de Hermas. Então, quando você olha pastor de Hermas e Tiago, entendeu? Você está aqui numa discussão que, por vezes, pastor de Hermas é mais avançado que Tiago. Porque Tiago vai condenar todo rico. Pastor de Hermas vai dizer, mas se o rico se converter, tem salvação. Quer dizer, você tá em cristianismo se relendo, se compreendendo melhor. Então, aí os pais e os concílios vão começar a enfrentar esse desafio. Uma coisa aqui, que é um erro, não é que os concílios determinam os livros canônicos. Os concílios reconhecem os livros que a tradição mais usou, que as igrejas mais usavam, que refletia mais a teologia destas igrejas. Porque tem muita gente que fica lendo John Brown, lá, o famoso John Brown, né? Como que é o nome daquele? Virou até filme. O Código da Vinci. Código da Vinci. Meio que uma espécie de movimento, uma teoria da conspiração, né? Aí botam Constantino na história, bagunçam tudo. Quer dizer, aí tiraram os livros que iam acabar com a religião cristã. Não, gente. Os livros eles eram usados e depois deixados por canto. Há uma teoria da memória que é muito interessante, do Jan Assmann, que vai falar de cânon e arquivo. A literatura costuma ir para as margens e para o centro. É assim que acontece. Então, os cristianismos vão levando para as margens textos e trazendo para o centro outros. O Apocalipse de João. Você acha que o Apocalipse de João passou por muita crise? Sim. A primeira João, o segundo João, o terceiro João, nem aparecem direito em algumas listas. Quando aparecem com dúvidas. Quer dizer, então, esse cânon da igreja vai... Aí você tem o cânon do Oriente e o cânon do Ocidente. Quer dizer, você vai tendo uma caminhada de usos que a gente entende que é uma caminhada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir isso. Faltam 30 segundos para fechar. Como a gente disse, pessoal, vai cair, eu vou reabrir, aí vocês podem entrar novamente, o Kender volta, a gente encerra. O que eu te provoquei foi exatamente para mostrar o seguinte, Kender, que isso que nós temos de Bíblia hoje, nós temos alguns séculos de comunidades cristãs que viviam com outros textos diferentes dessa lista que nós temos. Ou não eram outras comunidades cristãs.